Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Com a presença hoje do nosso querido amigo, diretor regional do SENAC, José Paulo da Rosa. Prazer tê-lo aqui, José Paulo. É um prazer estar aqui contigo. E parabéns pelo evento hoje de manhã. A gente teve a oportunidade de vir 2 belas palestras lá no Shopping Total. Fiquei até impressionado com o Shopping Total, está sendo remodelado todo. Cheguei lá, dei de cara com um enorme stand lá do SENAC. Uma feira de... Oportunidades. Não, a feira de oportunidades atua, mas tinha uma feira... sim, de orgânicos. Produtos orgânicos dentro ali, né? do pátio. Dentro do pátio. Eu fiquei encantado, né? Mas parabéns, muito legal. Essa é a 12ª edição desse evento que a gente faz, que a gente chama de Feira de Oportunidades. É um evento que nós criamos para acontecer sempre próximo ao Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho foi dia 1º, vocês estão fazendo aqui uma semana depois. É um evento para destacar a importância da educação, e especialmente da educação profissional, e mostrar para os jovens, para os trabalhadores e para quem quer empreender, as oportunidades que o mundo do trabalho oferece para quem está preparado. Né? A gente sabe que vivemos há uns 8, 9, 10 anos atrás um momento assim de pujança da economia. Nossa economia estava bem. E foi um momento onde a gente se discutia muito o apagão de mão de obra. Né? As empresas queriam contratar e não tinha pessoas para contratar. Era uma dificuldade. Nós fomos muito demandados, tem que aumentar, tem que oferecer mais cursos e tal. Hoje, com 14 milhões e 200 mil desempregados, a gente vive talvez o apagão do emprego. Né? As pessoas querem emprego, mas o emprego também não tem. E vivemos aí um paradoxo, né? Porque as empresas também querem contratar, mas não encontram pessoas com um perfil, com a formação necessária para aquilo que necessitam. Então, mesmo nesse momento de desemprego, qualificar-se, estudar é o melhor caminho. E até fico feliz aqui na mesa, observando os presentes, tu conseguiu reunir aqui educação, saúde e segurança. Né? E são os 3 itens aí fundamentais aí para o desenvolvimento da sociedade. Ficou bem aqui. Não, eu digo que tem ainda os ideólogos irracionais, para não dizer coisa pior, que ainda discute o sistema S. Hoje eu estive lá na Fiergues, e falando sobre SESI e SENAI também, que junto com o SENAC e o SESC do comércio, né, e os outros S's, são importantíssimos para a nação, e são os mesmos que discutem o serviço militar, meu caro Luiz Pena Lima, Brigadeiro Raul José Ferreira Dias e Dr. Paulo de Argolo Mendes. Então, são as mesmas pessoas que discutem o serviço militar, que para mim é o mais importante no aspecto social que nós temos no país, né? E são os mesmos que discutem a importância dos S's. Né? Então, olha, eu tenho admiração profunda pelo trabalho que faz, porque tira muita garotada, né, que sai, que são verdadeiros semi-analfabetos, como tu dizes, sai da escola semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais, que são mais de 20 milhões do país, e que acabam no sistema S, que é inclusive uma profissão. A gente não discute a importância do ensino fundamental, ensino médio e educação superior, quer dizer, o caminho natural aí que as pessoas devem buscar dentro da educação. Só que mesmo nos países desenvolvidos, quem está no ensino médio, o melhor exemplo que a gente tem é o da Finlândia. Na Finlândia, 90% dos jovens que estão no ensino médio também estão fazendo uma educação profissional. Tá? E ali sai um técnico de nível médio ou alguém com alguma qualificação profissional que permite ter mais sucesso depois com a educação superior. Como nós temos uma baixa qualidade da nossa educação, nós vivemos um caso aqui de que de cada 100 jovens que ingressam no ensino médio, metade desiste no caminho. É uma perda enorme. Imagina entrar no hospital 100 doentes e 50 ficarem pelo caminho. É o que acontece nas nossas escolas. É um terror, né? É um terror. E desses que entram, só 10% optam em fazer um curso de qualificação profissional. Então, nós temos um caminho muito grande ainda para
para percorrer na educação profissional, muito embora todo o trabalho que o Senac e o Senai fazem. Quantos alunos tu tens hoje no guarda-chuva do Senac? São 100 mil alunos. Aqui pelo Rio Grande do Sul? 100 mil alunos no Rio Grande do Sul. E no ensino à distância, que é comandado pelo Rio Grande do Sul, para vocês verem. 100 mil alunos no Rio Grande do Sul. O Senac atende 100 mil alunos no ano no Rio Grande do Sul. Quer ver onde é que é comandado o ensino à distância do fosse Senac? essa dimensão. É aqui no Rio Grande do Sul, comanda todo o Brasil. No nível técnico, né, porque a educação à distância hoje não tem fronteiras. Sim. E nós, como instituição nacional, não caberia o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná estarem oferecendo esta modalidade à distância. Então, o Senac do Rio Grande do Sul, como tinha uma expertise maior já na oferta de cursos técnicos de nível médio à distância, o Senac Nacional optou em que só o Rio Grande do Sul é que iria produzir e ofertar para o Brasil. Então, os demais estados têm polos de apoio para aquele estudante que se matricula nos nossos cursos. E nós oferecemos hoje uma gama enorme de cursos técnicos de nível médio e temos hoje 300 polos no Brasil e 20 mil alunos fazendo curso técnico à distância. E até numa situação inusitada, nós fomos procurados por uma instituição japonesa que atende brasileiros do Japão, pedindo que ofertássemos o curso técnico à distância no Japão. E nós recebemos autorização do Ministério da Educação e temos 2 polos em Hamamatsu e Ota, no Japão. E em Hamamatsu, nós já formamos uma turma de curso técnico em administração, no Japão. Então, eles fazem à distância e uma vez no semestre vai um professor nosso aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, lá no Japão. Que beleza, e só para tu teres uma ideia, na palestra de hoje, nós tínhamos alunos do... ver com quem está lidando? Não. Da palestra de hoje de manhã, da Feira de Oportunidades, nós tivemos alunos do Japão que assistiram, porque foi transmitido ali pelo Facebook, pela tecnologia da informação que a gente tem hoje. E alunos do Japão assistiram aquela palestra e fizeram comentários da ação que estavam fazendo. Não tem fronteira. E o Rio Grande do Sul faz isso hoje. Eu acredito, inclusive, que em termos de educação, com o avanço da tecnologia da informação, essa coisa de presencial e à distância não vai ter mais diferenciação. Nós vamos ter aulas presenciais com conteúdos à distância, que eu posso fazer em casa. E o que importa é a seriedade da instituição que oferece. E no caso do Senac, do Senai, das nossas instituições, realmente cumprem um papel fundamental para a educação e especialmente para a educação profissional. Vamos ver. Até o Lula se orgulhava de ter feito SESI, né? Fez Senai. Tudo. Ele fez Senai? Não, o Senai. Senai. Às vezes troco as bolas. Não vem. Como não vem? Não vem o quê? Não, eu não entendi isso, não vem. Já queria Parece empurrar, o Moro aqui. Tu já queria empurrar o Lula no colo dele. Não, o SESI é da indústria também. A gente vê aqui. A troca foi na indústria, não foi comércio com indústria. Sim. O SESI é a área social da indústria. E o Senai é informação. Isso. SESI e Senai lá na indústria. E é o Senac e o Sesc. Eu nunca vi falar tanto em Marisa, mulher e esposa. O Moro se referia à sua esposa. O Lula, várias vezes mulher, outras vezes Marisa. Foram 42 vezes. E Dona Marisa, 5 anos. Não, Dona Marisa, o nome, Marisa, esposa e mulher, palavras. Se tu botar dona, já está fazendo uma frase, né? Eu estou falando em palavras. Né? Parece que ela agora parece culpada de tudo, né? Exatamente. Ela que decidia, hoje recebia, o Lula disse que a Dona Marisa... Mas até o Léo Pinheiro. Não gostava de praia e tal. Hoje recebi uma série de fotografias da Dona Marisa. Pelo menos uma meia dúzia, no mínimo. Andando pela praia. Paulo, Tá muito a contragosto. eu te confesso o seguinte. Eu ontem, logo depois, quer dizer, 1 hora e pouco depois, foi disponibilizado nas redes as 5 horas de entrevista. Eu te confesso que eu não vi tudo. Então eu peguei, eram 8, se eu não me engano, eram 7 ou 8 tópicos, né? Quer dizer, dividido. Eu escolhi um aleatoriamente ali e entrei. Mas eu te confesso que tem alguma coisa, eu não consigo digerir, certo? A maneira, e por acaso foi aquele tópico daquela intervenção daquele advogado, um senhor que fez um contraponto contra o advogado do Lula, né?
Pô, mas eu fiquei assim, meu Deus Mas do o céu. Lula até pô. ajudou a pacificar, teve uma hora que... Olha, eu não quero que o senhor brinque com o meu advogado, então vamos... Mas é impressionante, tia, impressionante. Agora, eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o meu sentimento nessa questão do triplex? Eu não sei se é de vocês. Que isso aí está muito parecido com o caso do Dick Simon. Todo mundo sabe o que houve com o Daut, todo mundo sabe quem matou, né? E o Dick Simon foi inocentado porque eram só indícios. Onde é que está a prova do triplex? Olha só. Não falando, tirando tem ideologia. Pelo menos 4 provas. Nós temos a nossa convicção, tu tem a tua, tu vai dizer, não, está defendendo o Lula. Não. Provas. Ele não assinou nada, Paulo. Nada. Mas tem 4 testemunhas que dizem que é dele. Não importa. Não importa. Mas o Paulo queria a prova testemunhal é uma prova do processo. Mas não claro que recebia de propina. Porque sabe qual é? Tu foi até perguntar, eu quero dizer o seguinte. Assinasse embaixo e registrasse em cartório. Não, olha aqui. Doutor Argolo, não desvia o assunto até porque nós estamos falando sério. Não estou brincando nesse aspecto e nem é para brincadeira, porque o momento para o Brasil é muito sério. Mas eu perguntei, se pegasse aquelas fotos dele e guardasse aquelas fotos dele no apartamento, ninguém comentasse as fotos, e se fosse perguntado a ele, o senhor foi no apartamento, não teria sido divulgado, que ele diria, não fui, nunca estive lá. Aí não, o senhor esteve, aqui está a prova. Mas não pode, porque isso não faz... pode, tem que estar nos autos. Tem que estar nos autos, porque não está nos autos, não está no mundo. Se não entrar nos autos, não pode colocar depois, é isso que eu estou dizendo. Essa seria uma prova. Ele disse que não esteve, porque tem aquela história, o senhor, sua esposa esteve lá depois... Olha, como é que ele disse? Ele usou a expressão, não sei se esteve ou não sei, mas daqui a pouco ele sabia que o filho tinha estado lá, que não gostava disso, não quero estar aqui. Como é que ele tinha dúvida se ela tinha estado ou não lá? Não. Existe, inclusive, é muito interessante também, os nossos telespectadores, está rodando nas redes sociais um outro com todas as... assim, os contraditórios que ocorreram nesse depoimento, são coisa de 8, 9, é uma relação ponto a ponto. E até amanhã, Paulo, você vai ver, e todos veremos, né, que haverá ainda uma série de outros pontos, porque agora as pessoas estão analisando caso a caso, ouvindo os áudios com calma, né? Então, é um processo normal. Tem 24 horas que acabou o interrogatório. Acho que essa hora nem tinha acabado ainda. Entendeu? Mas ele pareceu muito bem instruído, né? Respostas curtas, breves, não sei, talvez, não me lembro. Foi... Parece, não, que a palavra expressão que eu usou, parece que ela foi. E daqui a pouco o juiz, mas quem é que foi com ela? Foi o meu filho. Mas se parece, como é que o filho... como é que ele sabe que o filho foi? Ele devia ter dito, não, ela foi lá com o filho. Não parece que ela... Parece ou foi? Não parece. E daqui a pouco já tinham todos desencadeados. Não, mas é exatamente essa última postagem. Agora eu não me lembro exatamente quem foi, mas tem uma postagem, está rodando aí no Face. Quem foi ela e o filho. Certo? Não, eu falo dessas contradições todas que foram listadas uma a uma. Entendeu? Então, vamos ver um pouco mais, né? Eu acho que os nossos telespectadores, todos nós aqui, né, queremos realmente ver o final disso daí. Sabe o que eu acho? Que esse negócio do apartamento é tão pequeno, perto do resto tudo. Esse negócio do apartamento só está ajudando ele. Pegaram um troço pequeno, menor. Quando nós temos fatos extremamente graves envolvendo o Lula. No entanto, o apartamento foi dado, começou... Mas isso é um. Mas esse é um dos processos. Isso é um dos processos. Ele mas tem agora, 5. publicamente... Mas isso aí não era para ter ido para o Moro, esse negócio do apartamento. Esse negócio do apartamento não era para ter ido para o Moro. Deixa o Moro direto com as questões da Lava Jato. Mas publicamente, Paulo Sérgio, ficou demonstrado para aquelas pessoas medianamente inteligentes que ele é um mentiroso contumaz. Ele mentiu no mesmo dia, dizendo uma coisa para o juiz Moro e outra coisa para a sua plateia. O que, por exemplo? Por exemplo, ele disse que não tinha influência alguma no PT desde 2002. Alguma. Essa é maravilhosa. E foi novamente candidato pelo PT, quer dizer, ele não tinha influência, mas o PT ele elegeu o candidato.
todos nós sabemos que ele elegeu ou indicou a ex-presidente para ser candidato e efetivamente venceu. Mas não tinha influência alguma. E agora, ele mesmo diz que será candidato em 2018 e não tem influência no PT. Mas o mais importante dele, que eu achei assim, do ponto de vista emocional, seríssimo, que faz uma diferenciação com todos nós mortais, com o pessoal que está nos assistindo, é que ele é a única pessoa que não deve ser julgado pela justiça. Ele tem que ser julgado pelo povo. Isso ele disse assim que saiu do senhor Moro. Ele foi para o seu palanque com o meu, com o teu, com o nosso dinheiro. Doutor Luiz, ele está acima da lei. Ele estava lá com o nosso dinheiro. E aquele povo que estava lá, estava com o nosso dinheiro. Com o meu, com o teu, dos nossos impostos, que o MST estava lá, com o imposto que nós pagamos. E disse para esse grupo de seguidores, de pobre pessoal, né, que estava lá assistindo, eu não devo ser julgado pela justiça, e sim pelo povo. Eu tenho que ser julgado pela justiça por qualquer delito que eu cometer? Qualquer um. Qualquer um de nós. E principalmente ele, porque tinha a responsabilidade maior. Que nem aquela história, eu sou o comandante, mas eu não sei o que está acontecendo no meu quartel. Mentiu lá. Me poupe. Que comparecerei... Entendeu? Toda vez que for chamado, mentira! O senhor até poucos minutos antes estava entrando com ações de todos os lugares do mundo para não comparecer diante do juiz. E dizia, comparecerei toda vez que for chamado. Mentira! Mas é o que ele sabe fazer, doutor Luiz. Pois, não. Mentiu também que de 2009 a 2014, eu anotei aqui, ele não falou com a senhora Marisa, dona Marisa, chame do que o senhor quiser, a respeito do triplex. Não falou. Ela assinou um contrato no qual comprometia comprar cotas, essas cotas viraram, depois venderam as cotas, não sei o quê, mas ele não comentou com ela até 2014, quando ele foi visitar o apartamento com o Léo Pinheiro. E foram estampados nos jornais a desconfiança deste ato de compra, não compra, deste imóvel em 2010, em todos os jornais. Mas por que esse documento estava na casa dele? Porque se ele não queria comprar, por que esse documento... Mas aí é aquela coisa, está lá um documento não assinado, outro documento rasurado, e aí ele faz a pergunta óbvia. O juiz pergunta, quem é que rasurou? Eu também quero saber, eu tenho todo o interesse de saber. Mas, Paulo, tem uma coisa... E não está assinado o outro documento. Não, mas se tivesse registro no apartamento, se o apartamento tivesse registro, como diz o Paulo, ou um recibo de propina, não estaria essa discussão. Essa discussão, ela existe pela série de indícios que conduzem o menor de todos os problemas é o triplex. Essa que é a verdade. Sim, esse é o menor de todos os problemas. Uma eu acho que ele serve até de cortina de fumaça para o resto. Não, menor de todos os problemas de dinheiro. Porque aí ele consegue sair, folcloricamente, como ele é o comportamento dele. O Lula não conhece nada com mais de 5 milímetros de profundidade. Ele é superficial em tudo que ele fez até hoje. Ele é superficial e é folclórico. Não, então ele faz a piada. Superficial, a menos na profundidade do roubo. Não, mas aí tu pega o quê? A superficialidade de tudo isso. Tu pega o triplex, quando tem coisas muito mais graves. Até o sítio é mais grave. Mas, Luiz, em janeiro eles botam 500 defeitos e diz não quero apartamento. Aí, em agosto, a dona Marisa vai lá para dizer que não quer. Não, ele não disse que não queria, ele colocou 500 defeitos. 500 defeitos. Aí colocaram... Não, ele não queria. Aí ele fizeram a reforma, aí colocaram o elevador, tudo... Ele reclamou da escada. Aí colocaram o elevador... Só ali, o elevador dentro do triplex. Não é um elevador no prédio, é um elevador no triplex. Privado. Entendeu? É elevador no triplex. Me poupe, por favor. Que são 3 Minha Casa Minha Vida. No fim tem que rir, não tem. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado.
O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à nossa tradicional mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, tem como objetivo principal valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem a expertise necessária e o conhecimento técnico para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos lembrar, doutor Argolo, que investir em imóveis é investir no seu futuro, o senhor sabe disso. E o consórcio de imóveis Unicred é a escolha certa. São vários os benefícios, como até 200 meses para pagar, média de 2 contemplados por mês, e a possibilidade de usar até 30% do valor da carta para dar o seu lance. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcios. Converse com seu gerente ou a Unicred poderá lhe proporcionar todas as informações necessárias que você necessitar pelo site. Unicred, mais valor para você. Boa noite, Paulo Sérgio. Aproveitando a presença do Dr. Paulo de Argolo Mendes, eu quero saber sobre a situação do Hospital Petrópolis, que vendo de fora parece abandonado, e parabenizar o diretor do SENAC, onde meu filho se formou em marketing, Armando Machado. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Zé Paulo. São vários depoimentos, né? Muito bem. Daqui a pouco vai chegar um do Lula aqui agradecendo ao SENAC por ter se formado em torneio mecânico. Aliás, não aprendeu direito, perdeu um dedo. Hospital Petrópolis. Hospital Petrópolis. Não, eu só ia fazer uma observação, você estava falando sobre adquirir imóveis. Nós exatamente agora, antes de começar o programa, estávamos conversando sobre conselhos de avós, né? E um deles era assim: meu filho, quando crescer, compra terra, porque Deus parou de fazer terra, mas continua fazendo gente, e cada vez mais, né? Hospital Petrópolis. Hospital Petrópolis, como outros aí, como Maira Filho, que fechou, como Santana, Lazaroto era um hospital, escola, renomado internacionalmente, fazia cirurgia cardíaca e se foi. Até onde sei, está completamente fechado e sendo deteriorado. Esses dias... Outros tomaram na marra, como Fêmea, como Conceição, como Cristo, tomaram na marra. Botaram intervenção. O que não critico. Eu acho que tinha que mesmo que colocar intervenção, porque um aparelho de saúde como os hospitais do Grupo Conceição são uma necessidade da população. Não pode, de repente, dizer que... Mas o Estado não tem que ter hospital. O Estado tem que cuidar da segurança das coisas básicas. O hospital vai lá e compra vaga no hospital, paga os médicos adequadamente. Para que montar uma estrutura inteira... o Estado, um país que não tem condições de ter. Na verdade, Paulo, o Estado não construiu o Grupo Hospitalar. Claro que não, construiu foi o Jair Moreira. Iniciativa foi privada, o herói de tudo. Foi a iniciativa privada que construiu, e por estar sendo acusada de cobrar 100 quilômetros de gás numa cirurgia e coisas desse tipo, né, é que acabou o governo reclamando. É gozado, porque a justiça foi lá e devolveu tudo. Pagou, indenizou a família, proprietário Jair Moreira, o espólio dele, né, recebeu todas as indenizações, porque foi um negócio muito mal feito. Eu não digo que foi bem feito. Eu digo que era necessário à saúde da população que o grupo hospitalar continuasse, e foi isso no governo militar, e acho que, não estou defendendo o governo militar, eu acho que não se poderia deixar a população do Estado, em especial a população de Porto Alegre,
completamente desassistida. O Hospital Petrópolis, voltando ao nosso tema, até onde sei está se deteriorando, fechado. O Hospital Parque Belém. Aí pode. O Hospital... Por que o Estado não vai lá e estatiza? Eu sugeri mais de uma vez aqui ao nosso prefeito que colocasse sob intervenção, pelo menos, o Hospital Parque Belém, que é um hospital que está pronto com aparelhos de primeiríssima qualidade, importados, né? Tomografia, ressonância não tenho certeza, ecografia, uma porção de coisas, né? E está lá com as camas estendidas, com um lençol branco em cima, e os pacientes, aqui no PAN 3, no postão da Vila dos Comerciários, ali embaixo, os pacientes psiquiátricos, dormindo no chão de concreto. Eu, pessoalmente, estive lá, filmei, fotografei. Pacientes, eles colocam uma folha de ofício, põem o nome do paciente e colam na parede, que significa que o concreto em frente àquela folha é a cama do paciente. Isto fere a Declaração dos Direitos Humanos. Isto não seria aceitável nem pela Convenção de Genebra, nem com um prisioneiro que estava atirando granada em ti agora há pouco. Tu não pode fazer isso, né? E nós estamos aqui fazendo o hospital fechado. Eu faço de novo um apelo. Não, todos que atiraram granada, todos que atiraram granada aqui no Brasil estão aposentados pelo INSS sem nunca ter contribuído. Alguns receberam indenização e recebem e estão aposentados, sem não ter contribuído. Investiram na aposentadoria. Sequestraram, mataram, roubaram e hoje estão aposentados sem nunca terem contribuído. Pô. É a inversão dos valores, Luiz. Entendeu? É a inversão dos valores. Porque aquelas pessoas, e você sabe bem disso, e todos nós sabemos perfeitamente, né? Embora tentem mudar a história, ninguém estava lutando por democracia. O que eu tenho que pagar a conta da opção política dos caras? Pô, eles resolveram ser terrorista, eu tenho que pagar a conta deles. Queriam implantar uma ditadura comunista e perderam. Foi só isso que aconteceu. E mas aí, se o doutor Angulo concluir isso, depois ele fica bravo comigo. É porque esse assunto me, entendeu? Mas qual me é a incendeia. solução? Falando sério, qual é a solução para esses hospitais todos que foram citados aqui? E eu, particularmente, tenho interesse porque trabalho na área. Nenhum indivíduo de sã consciência, nenhum empresário de sã consciência vai investir num hospital que vai depender do SUS ou do IP. Ou de algum ente estatal que lhes pague. Pela defasagem, não só de honorários, mas o custo da medicina ficou muito alto com a chamada medicina defensiva. Esta é a verdade que é pouco dita. Mas por que o Estado tem que estar metido nisso? Não, pare um pouquinho. O indivíduo privado, eu estou falando de um indivíduo privado, um empresário, diz assim, eu vou investir no hospital. Para investir no hospital, ele tem que botar muito dinheiro, mas não é pouco, é muito dinheiro. Porque quem gera esse custo também é o médico. Também é o médico. Que tem um paciente que está com uma doença qualquer, que ele sabe qual é, ele faz aquela doença que pode custar R$100, custar na investigação 5 mil. Mas ele se defende porque ele tem que investigar. Investigar o que não necessita ser investigado, Argolo. Um indivíduo tem ictérico, está assim, 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 tu já sabe que é uma hepatite viral aguda, tem 10 anos. Para que fazer tomografia, ecografia, não sei o quê, não sei o quê? Custa R$150 um exame e aquele indivíduo fica custando mais 5 para o Estado. Ok? Custou 5, mas podia custar 150. E como o SUS paga fixo por cirurgia, por exemplo, um apendicite vale 2 mil. 2 mil não, vale muito menos. Por que alta tecnologia privilegiada, em detrimento das cirurgias menores que pode causar um mal maior? Bom, isso é outra coisa. Não, mas eu... Estou me perguntando outra coisa. Não, estou te perguntando mesmo o bojo. Tu está falando que o apendicite é quanto? Eu não sei se é 2 mil. Não, acho que é menos de 2 mil. Certamente não é 2 mil. Certamente não é 2 mil. 2 mil também pago, né? Não, como também pago? Não, estou dizendo perto do Pro que SUS perto quebra do com que 2 mil é. apendicite. Pois é. Por quê? Tem Não, sala mas por que não quebra com a alta tecnologia? Hein? O hospital? É.
Bom, aí tu está fazendo uma pergunta que eu vou ser processado se for falar, então é melhor... Então não fala, porque chega. Chega. Né? Aí vai ser, porque aí que está o escândalo. Aliás, os jornais essa semana todos colocaram, né? O custo ficou impagável. Impagável. Você sabe quanto é que sai um transplante de fígado que o médico ganha por a equipe médica, não é o médico? Em torno de R$3.000. Aí tem que dividir em não sei quantos, no mínimo 4 cirurgiões, Fica, então, aí o número de transplantes não anda, por quê? Porque por 3.000 não dá. E casualmente transplante é Páscoa, Natal, Ano Novo, onde tem muito acidente. E a doação aumenta quando? A generosidade da população, quando tem maior sofrimento. Então na Páscoa é uma coisa horrorosa, o que se doa. Então, esse tipo de coisa não pode ser, não é dito e não é discutido no próprio Só que aí a saúde está... Não vou falar especificamente dessa ou daquela profissão, mas aí a saúde está gozando merecido feriado. Não entendi, desculpe a minha... É porque justamente entra nos feriados. Entra nos feriados, tem menos médicos, tem menos enfermeiros. Não. Vai num posto de saúde, isso é um desafio. Posto de saúde, carnaval, Ano Novo e feriado, não tem consulta. O paciente não vai, 90% das consultas... diminui todo mundo. Claro, todo mundo fica com saúde. Aí na segunda-feira, vai todo mundo consultar lá, doutor, o senhor tem um atestadinho para me dar? Luiz, fui plantonista da emergência do Conceição, 17 anos. No domingo ninguém adoece. Na segunda-feira é uma epidemia terrível. É uma epidemia terrível. É uma coisa... dar plantão domingo, então. O plantão domingo é tranquilo. Plantão domingo é uma maravilha. Segunda-feira é um dia. Não tem. Boa noite. O único documento válido, meus amigos, sem assinatura é o atestado de óbito. O José da Tristeza está dizendo isso. Está vendo que... Não, o problema não é o que a gente tem que ver é o seguinte, é que em todos os processos, né, você tem os indícios, você tem as provas físicas e você tem as provas testemunhais. E aí, mas eu não fiz. Mas tem 10 caras, tem 20 pessoas que estão dizendo, ele fez, eu vi que ele fez, ele falou para mim que fez. Não precisa ter gravação disso. Olha aqui, ó. O Lula é um covarde, bota toda a culpa na esposa. Mas não é o Lula. Agora pegar o Léo Pinheiro, diz quem foi que escolheu o terreno. Foi a dona Marisa, ela que foi escolher o terreno. Aí o outro, quem é que encomendou a reforma? Dos delatores. Foi a dona Marisa. Eles mesmos disseram que foi a dona Marisa. Sim. Não foi só o Lula que concordou que era a dona Marisa. Quer dizer, está todo mundo usando a dona Marisa, e morto não fala, né? Todos nós sabemos disso. Se não existe provas por não ter documento assinado que incrimina o Lula, também não existe vídeos de palestras que comprovam o seu patrimônio de milhões. Marcelo Portes. É isso aí, Marcelo. É isso aí. Tá, mas onde é que está o patrimônio de milhões dele? Já apareceu esse patrimônio? Mas se o meu dinheiro está em Cuba, não precisa aparecer. Mas eu não sei, eu quero saber. Está em Cuba, tu está dizendo? Não, em Cuba, na Venezuela, é suficientemente esperto, mais do que todos eles juntos. Porque ele foi o pai da criança. Ele, junto com o homem mesmo, que foi o José Dirceu, para montar essa organização criminosa perpetuada no governo. Deu no que deu, porque descobriram isso e aquilo. Mas o sonho do Lula era o Hugo Chávez, aquele país que ele mesmo disse que tem democracia até demais, coisa que isso eu concordo com ele. Boa tarde a todos. Existem e são provas do processo os e-mails do ano de 2014, onde pessoas ligadas ao Lula e a construtora falaram que a dama, entre aspas, tinha aprovado as mudanças e que era para começar as obras. Outro falando que o amigão havia demandado outras coisas e diversos delatores apontaram o Lula como sendo amigão. Precisa mais indícios? Não precisa provas, não é indícios. Indícios tem os montes. Sim, pô. Indícios não precisa, indícios tem os montes. Mas é exatamente isso o que nós estamos discutindo aqui, Paulo. Ou seja, você no processo... É o Vilarinho de Porto Alegre. Então, no processo você tem os indícios que você vai juntando. Você tem esse indício daqui que corrobora esse daqui, que vem um terceiro que corrobora os outros dois. Um indício, mais 2 indícios, mais 3 indícios equivale a uma prova. Tchê, você tá... Isso é um conjunto que se faz... de indícios, então não.
Você tem... olha só, eu estou fazendo falando... do jogador, diabo. Não. Perfeito, mas para um pouquinho. A medicina é igual. Um conjunto de suspeitas faz um diagnóstico. Isso. Não necessita necrópsia para fazer o diagnóstico. Tá. Então, se eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que me conduzem a esta doença... Eu estou com fiz dor o de diagnóstico. cabeça, dor de ouvido, dor de dente, dor nisso, aquilo. Opera que é câncer, é assim? Não foi isso que eu disse. Não, eu estou dizendo um conjunto Não. É que a medicina, ela termina como o imóvel termina no registro. Sim. Tanto que a gente diz assim, o orgulho é ter o registro do imóvel. Nem a escritura pode dizer que é nosso. Muito bem. Mas um conjunto de exames e sinais e sintomas leva a um diagnóstico. E o diagnóstico quer que o triplex é dele. Não tem o registro, ou seja, não tem a necrópsia, mas tem essa série de dados. Agora, sabe o que mais me impressionou? Foi naquele final, que aí, do ponto de vista emocional, aquilo devia ser assim, um caso enlouquecedor, né? Ele disse assim, eu estou com um vídeo aqui, se eu tiver sinais de que eu serei absolvido, 2 pontos. Agora, aspas, Lula falando, prepare-se para o Moro, porque os ataques ao senhor serão muito mais fortes. Imagina um de nós chegar perante um juiz federal e dizer isso. É duro. Boa noite. É o momento em que o Lula fala sobre a Lava Jato, que ocasionou um desemprego de 600 milhões. É contigo. Só se forem com todos os países. Imagina. 13 mais que a população do Brasil. Paulo Costa Pirangueire, tu não tem? Tu não tem curso para 600 milhões de brasileiros? O Lula disse. Não, sei. Eu estou perguntando se ele tem curso para... Mas o Lula já afirmou em outro momento que esses dados, e no exterior ele usa, aqui no Brasil tem tantos, e papapá, ele diz que ninguém sabe, que ele fala. Não, que ele mente. Aquele vídeo dele, ele, não foi nenhum de nós aqui, não foi nenhum... Não, ele diz no vídeo, eu minto, eu digo mentira. Ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe mesmo. Mas deixa o Zapão falar. Não. Depois sou eu, não, por favor. Não, então esse dado é um dado completamente incorreto. A gente... A Dilma deixou o governo com cerca de 13 milhões de desempregados. Os dados atuais são 14 milhões e 200 mil desempregados. É o número de desempregados que nós temos no país. Né? E os dados que a gente tem, inclusive, da economia, o PIB caiu mais do que o número do que aumentou o desemprego. E a economia retomando, talvez a gente não aumente tanto os empregos, porque ainda há uma certa ociosidade dentro das empresas. Então, a economia vai melhorar um pouco e o número de empregos não vai retomar tão rapidamente. Mas esta é a situação, com 14 milhões e 200 mil desempregados no Brasil. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro, para a glória do Dr. Paulo de Argulo Mendes e o Dr. Luiz Perlema, que tem como chefe o engenheiro, Dr. Ricardo Barros. Vamos ao momento engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016? Eu até fico com pena porque vocês não são engenheiros, não pode ter o plano. Superando a maioria dos investimentos. É isto mesmo. Em tempos de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e de bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado. E os engenheiros e seus familiares são beneficiados com mensalidades diferenciadas, qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, para Bagé e para Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato de Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, aproveite. Esta e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros, onde o nosso maior projeto é você.
E agora vamos, para a alegria de todos nós, ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, vice da regional e agora também, merecidamente, presidente da Bienal do Mercosul, o doutor Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com o seu médico. Obrigado, Gilberto. Olha, dona Elaine aqui, o apartamento é a prova visível da propina. O Bruno foi condenado por indícios. Não acharam o corpo. Sobre o Lula, só por indícios. Ou vai fazer algum recibo ou colocar do seu nome? A Elaine está perguntando. Uma infinidade de e-mails aqui. Deixa eu puxar aqui. Bom, é tanto e-mail que não consegue parar. Ó. Boa noite, bancada. Sinto saudades dos tempos de Lula no governo. Nunca tinha conseguido fazer tanta coisa. Cursos do Senai, troca de carro, melhorei minha casa e me alimentei adequadamente. Porém, já faz 14 meses que estou desempregado e com 56 anos. O que fazer? O Alberto de Portão. Dilon Camilo, tem para todos os gostos aqui, opiniões. Dilon Camilo, Paulo Sérgio, o programa de hoje, como sempre, está direitinho. Vão ter que fazer bem mais para tirar o Lula da disputa de 2018. Estão dando tiro para todos os lados para tentar acertar o Lula. Não comparando o caso do Lula, mas onde está a prova do goleiro Bruno, que nem o corpo da Elisa apareceu. Não é o Bruno que está preso? Então o Lula já era para ser preso. Alírio Nogueira de São Leopoldo, ele está dizendo que vai ser preso. História Luz, eu admiro demais, sou fã dele, salvou minha sogra, um grande profissional, Luizinho Pereira Lima, um grande abraço. Pede para ele mandar um abraço para mim, Esther Luz. Salvou a sogra dela. Luiz, tu salvou a sogra dele, ele está te agradecendo. Tu vê que coisa boa, né? E aqui continua os e-mails chovendo. Um detalhe do Lula, no governo do PT, perdoou 19 bilhões de reais doados para a Venezuela. Só falta ele dizer que foi a Marisa que prestou para o finado Chaves, Fernando Santos. Essa daí é boa. Fantástico. Agora não é mais um amigo, agora é a dona Maria. O apresentador Paulo Sérgio, no Brasil, a lei permite ao acusado mentir para se defender. Me parece que os debatedores querem que o réu confesse o crime, como eles imaginam. No direito penal, na prática, não é como a gente imagina, e sim como as provas, que são colhidas dos autos. Elas devem ser concretas. Boa noite, Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Claro. Mas ninguém quer. Nós não estamos querendo. Porque não vai ter recibo. Não haverá um recibo, uma assinatura dizendo que eu dei propina. Não tem isso, pô. O Beto de Sapucaí, meus dois ídolos estão presentes no programa, o doutor Luiz e o Brigadeiro Dias. Não precisa dizer que tu é um homem de extrema-direita. Não. Extrema-direita? Não é. Direita, diferente. O Brigadeiro agora largou a arena e está no PMDB. Não. Por falar em PMDB, se você me permite, você ele gosta cobra, de incomodar. Porque ele cobra. Não, porque ele fica. Não. Ele fica cobrando. E o PMDB, Paulo, certo? Hoje, em Porto Alegre, às 19 horas. O PMDB do Sarney? Do Calheiros? Jamais. Do Jader Barbalho? Porque nós estamos, você sabe perfeitamente, nós estamos juntos com o Walter Naugelstein. Estaremos agora às 19 horas lá no PMDB de Porto Alegre, porque o PMDB está discutindo, porque nós precisamos definir
qual é a nossa ideia, qual é a ideia que vai nos direcionar para escrevermos a doutrina necessária para que o nosso militante ele tenha um caminho claro a seguir. E é isso que o vereador Walter Nógua está fazendo, né? E eu tenho muita satisfação de o acompanhar nesse combate, Paulo. E você sempre, não, porque o PMDB está fazendo alguma coisa. Certo? Não, e tem muitos partidos aí que não estão fazendo nada. Só que o pessoal da Arena está se sentindo traído. Não, eu nunca fui da Arena, Paulo. Mas tem uma rica cara de arenista. Pode não ter sido, mas tem cara, tem. Boa noite, Arlindo Peixoto, de Gramado. Falando em triplex e sítio, se ninguém é dono, por que a justiça não vende e reparte os valores com as escolas das cidades correspondentes? O que a justiça vai fazer, né, com esse triplex e esse... Podia ceder para um de nós aqui, né, hein? Tu imagina tu com triplex em Guarujá? Sabe que é uma coisa Eu sei assim, que tu tem em Porto Alegre, em Guarujá tu não tens. Não tem. E com elevador. Com elevador. E ainda tem... Sabe que é uma coisa... Eu acho elevador interessante responder para o telespectador para que ele participe. Quem falou a respeito do desemprego, eu esqueci o nome, antes do Odilon Camilo. Sim. Que estava empregado no tempo da Dilma. Que gostava do Lula. E depois perdeu o emprego quando entrou esse atual governo. Ele tem que fazer uma consideração, esse senhor, uma consideração verdadeira, palpável. Ele não tinha chegado ainda nos 12 milhões e 300 ou 700 mil que foram do desemprego. Mas tinha 12 milhões e 700 mil desempregados à época que ele estava empregado. E como sequela desta operação feita pelo PT, continuou o desemprego até esses 14 milhões e alguma coisa. Então ele entrou nessa diferença de 1 milhão e pouco. Mas ele estava indo para o calabouço. Mas eu quero fazer uma correção. Ele disse que já estava há 1 ano e meio. Ele estava há 1 ano e meio desempregado. Então ele foi desempregado no governo do PT. Não, isso eu não posso afirmar, porque não é o que Pelo menos foi o que eu entendi. Eu entendi que era 1 ano e meio. Vamos buscar lá de novo? Não sei. Não vai conseguir, porque são muitas mensagens, Paulo. Mas que foi logo depois. Mas é que a tendência da curva é esta. Eu acho que o João Paulo, né? José Paulo, sim, colocou os números, mas a interpretação dos números talvez seja essa. Sim. Que nós estamos sequelados, uma economia sequelada, cujo já faz 14 meses que estou desempregado. 14 meses. Então, Alberto de Portão. O atual governo tem 1 ano. Certo? Então ele foi desempregado no governo da Dilma. Não, é que o... Mas fica aqui, o atual governo não é o mesmo anterior? Sim, olha só, o presidente... Quem era o vice-presidente da República? Não, olha só. Quem eram os ministros? Não, mas o governo... Não é o mesmo olha governo? só, o governo era do PT. O presidente era do PT. Então, era o PT que tinha a responsabilidade maior sobre as políticas, a nova matriz econômica, sei lá, com aqueles nomes todos, cheio de... o PMDB não tinha nada a ver com o governo? Tinha. Eu não estou dizendo que não tinha. Agora, quem era que colocava na mesa? Quem é que fazia as negociatas para poder ter o apoio Vamos lá, vamos botar. Não é tudo isso que está sendo mostrado. Os do PMDB que faziam as negociatas também? Somado com os do PT, do PP? Pronto. Mas todos até eles do PSDB, tinham. Tinha até do DEM. Tinha, mas é isso que eu estou te dizendo. Não é um problema do partido, mas o partido que tinha o poder e que fazia as negociatas todas, esse partido tem nome. Tá bem. Ô, Paulo Sérgio, eu acho que Dá uma de pacificador aqui. Não, na base de todo esse problema, e é um problema do país, acho que é a questão ética, né, que está por trás de tudo isso. Eu fazer uma relação com o Gepeto quando criou o boneco Pinóquio, né? Ele sonhava que aquele boneco fosse um menino de verdade. Aí pediu para a fada. A fada veio com a sua varinha mágica e disse: agora te dou vida, né? E o boneco de madeira começou a saltitar e disse: agora eu já sou o menino de verdade. Ela disse: não, você vai ser o menino de verdade quando demonstrar honestidade, valentia e generosidade. E quando souber discernir entre o certo e o errado.
Meu Deus, isso está muito claro, o que é certo e o que é errado. Quer dizer, falta alguém dizer que o rei está nu e que a gente consiga enxergar. Então, eu acho que o ex-presidente era um boneco de madeira, não era um homem de verdade. E acho que aqueles que nos representam hoje também são bonecos de madeira, não são homens e mulheres de verdade. Então, no fundo, é um problema ético do país que a gente precisa superar ainda. Ontem foi dando Independente de partido. Sim, independente. Está nu e a gente precisa... Tu vê o Paulo Francis morreu certo, levando que é um processo de 100 milhões de dólares há 30 anos atrás. E saiu pelo agora... presidente e os diretores da Petrobras em Nova York. E saiu agora, 30 anos atrás. que a Petrobras quer vender Passadina por 200 milhões de dólares. E comprou por 1 bi e 200 milhões de dólares. Vai perder 1 bilhão. Meu Deus do céu. Não vai deixar de perder mais. Sim, está certo. Mas se precisar, dá. Mas Mas tu comentasses de que o triplex é um pequeno detalhe em tudo isso. Então, eu acho que é um problema ético e saber o que é certo e o que é errado é muito claro. Que está errado o que foi feito. Claro. Está na hora de mudarmos essa situação com todos, com o PP, com o PMDB, com o PT, com todos. Eu só acho que dá essa importância para o triplex, para o Lula e para os seus defensores, é uma cortina de fumaça em todo o resto onde está a grande roubalheira da nação. Mas a hora chegará. Isso que é muito desgaste quando... Todo esse esforço deveria ter sido direcionado para o real roubo que sofreu todo eu sei, mas o país. Ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa assim, de evidência. O Lula foi gastar lá 100, 200 mil reais, ida e volta, num jatinho do Maris Guia. Não foi em avião de carreira ou coisa parecida. Não foi pago pelo PT. Maris Guia foi ministro dele. Exato. Do turismo. Exato. E o que ele ganhou? Ganhou o FIES. Do Croton, se transformou o Croton ou Croton na maior empresa privada de educação do país, recebendo bilhões, não são milhões, hein? Bilhões do FIES. Mas o que é isso? Paulo Sérgio, o depoimento do Lula é igual conversa de bêbado para delegado. Parabéns, com esta mesa o Lula não escapa nem pelo buraco. Se aqui fossem julgadores, eu escaparia mesmo. Paulo Sérgio, boa tarde, parabéns pela bancada. Quando se compra um imóvel, ficamos obrigados a declarar no IR. Quando vendemos, também, por esta compra. O senhor Lula nem cumpriu a lei. Gostaria de saber a opinião da bancada Eduardo Cloíra de Porto Alegre. Pois não, doutor Adolfo. Não, eu ia fazer um comentário, você falou agora num prejuízo de 1 bilhão, né? De dólares. 1 bilhão de dólares. 25 bilhões de reais. O grupo Itaú Unibanco, né, deveriam, ou se supunha que deveriam pagar de impostos e foram perdoados. O relator anterior deste mesmo processo foi preso por corrupção neste mesmo tema. Aí saiu aquele relator, entrou outro relator, de novo, 25 bilhões para o grupo Itaú Unibanco. E aí a gente pergunta, agora, questão de uma semana ou duas, e não foi notícia isso. O novo governo? Foi no novo governo já? Sim, agora há pouco. E se fala do rombo da Previdência, se fala, né? Mas e esses 25 bilhões, né? Quando é que nós vamos falar sobre isso? Se ele vai comprar XP agora, o Itaú? Sim. Com esse dinheiro que não paga para lá, paga para cá. Mas isso é um outro assunto. É que virou sistêmica a corrupção. E as pessoas perderam a vergonha. Perderam a vergonha. E aí isso se contamina o resto. O que tem de sem vergonha aí, rapaz? Contamina o resto. Esse cara convive assim, numa cara de pau brutal, tinha um troço impressionante. Convive com as pessoas. Sim. Bah, eu fico indignado. Tu vê o ladrão na tua frente se comportar como se sério e honesto fosse. Paulo Sérgio, não sou eleitor do Lula, mas acho que está faltando o contraponto no programa. Ele não foi esse desastre todo que estão dizendo aí. Não vai ser fácil colocar ele na cadeia só com delação. Vão ter que achar uma prova mais cabal. Está dizendo aqui o André. Concordo com o Brigadeiro. Todos os que atiram granadas, mataram e torturaram, hoje estão aposentados, inclusive militares. Denise Acurso. Até nem foi ele que disse, isso aí fui eu que provoquei essa questão quando
O doutor Argolo falou em retirou Granada. Até foi um ato falho dele, porque se ele tivesse pensado, ele não teria dito. Não, eu estava referindo à Convenção de Genebra. Sim. Né? E é o que estão fazendo com os nossos doentes mentais aqui. Olha aqui. Como é? A empresa Nanda Detetive, plantão, nossa. Hoje, olha aqui e a Fernanda, da empresa Nanda Detetives. Está fazendo um comercial aqui. Estamos assistindo vocês, que conseguem juntar homens mais inteligentes do Estado. Parabéns a toda a bancada. A noite é perfeita com vocês. Obrigado, Nanda. Obrigado. Está vendo? Não, só tu recebe elogio das mulheres? Outro dia disseram que ele era o xodó do programa. Nós vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo e com FCDL, com Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. Paulo, é só realmente agradecer, né, principalmente aos nossos telespectadores que nos honram com a sua audiência. E Peraí, eu quero mandar... Isso aqui, porque tem tudo a ver com o senhor, a Beatriz Segala de Canoas. Os militares também roubaram, também sequestraram, também mataram e foram perdoados. E também se aposentaram. Não estou entendendo. Que nós falamos dos guerrilheiros que se aposentaram aqui e tal. Né? Tá dizendo, os militares também roubaram, também sequestraram, também mataram e foram perdoados e também se aposentaram. Sequestraram? Sequestraram quem? Não sei, ela que está dizendo. Sim, pois é. Olha só, eu respeito. Eu não teve um militar que eu realmente respeito. desertou, Sim, que roubou, sim, que matou, que sim. sequestrou, Luiz que Carlos assaltou Prestes. Branco. Luiz Carlos Prestes. Certo. Carlos Lamarca. Lamarca, realmente, o Lamarca realmente foi teve o que militar. fez exatamente isso. Então aposentados. Mudou de lado, né? A família mudou do de lado. Marighella, Ele mudou de lado. a família do Marighella Sim. recebe aposentadoria. E o Lamarca foi promovido de capitão a coronel. Sim, mas é o tal negócio. E ganha como general. Não, ele ganha De com as- brigada. General de brigada, sim, senhor. Bom, o que... A família dele. O importante nesse ponto final é agradecer, mas eu queria hoje mandar um abraço especial para um telespectador nosso que é assíduo, certo? Que é o Moleta, tá? O grande amigo, veja bem, não é muleta, é Moleta, certo? É um sobrenome italiano, tá? Então, ao Moleta, Com 2 T's. certo? Um grande abraço, certo? E continue prestigiando o nosso programa. Nosso presidente do Sindicato Médico, o Dr. Paulo de Argolo Mendes. Pois eu queria aproveitar para lembrar os associados do sindicato que, embora o sindicato funcione das 7 da manhã às 9 da noite nos dias de semana e das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado e domingo, a vacinação só funciona em dias de semana das 9 às 5h30, porque tem que obedecer a determinação da Secretaria de Saúde. Mas está lá, está à disposição dos associados até o dia 26 com estacionamento próprio. E só uma palavra, os parabéns ao pessoal de Alvorada, o SAMU e a equipe de médicos e a equipe médica de um modo geral, demais profissionais do Hospital de Alvorada que salvaram aquela criança cuja mãe foi baleada, chegou morta e eles conseguiram fazer uma cesárea e tirar a criança que está viva e passa bem. Então, meus parabéns também a esse grupo, com tanta coisa que a gente ouve de ruim na saúde, tanto Bem problema lembrado. e tal. Bem lembrado. Uma coisa para nos alegrar. Que bom ver o doutor Luizinho. O programa sem ele não tem graça, Maria de Lourdes. Seu ponto final, doutor. Luizinho É despertando igual o paixões. Luizinho. Eu vou fazer. Tudo culpa sua. O Luizinho e o Pedrinho. Despertando paixões. Aí era o Pedro Pimentel Filho, o Pedrinho. Luiz Pereira Lima, o Luizinho. E Paulo de Argolo Mendes, o Paulinho. Luizinho, Pedrinho e Paulinho. Espetáculo. Seu ponto final. Ontem nós ouvimos aí uma sucessão à noite, 5 horas de mentiras. Foi uma coisa assim dantesca. E aí eu recebo, de maneira jocosa, para terminar agradecendo a telespectadora, que o Lula tem uma semelhança muito grande com o Grêmio. Porque o Lula diz que o triplex não é dele, é da OAS. E o Grêmio jura que o estádio é dele, mas é da OAS.
Você falou que o apartamento triplex é o menor problema e que isso não deveria ser julgado agora. Não, eu acho que usar isso como largada para atacar o Lula, eu acho que é muito pouco. Mas este é um indício que os procuradores chegaram mais perto com a possibilidade de condená-lo. Todos nós sabemos que ele fez coisas piores e acredito que é isso que você se refere, e com razão. Mas veja o Al Capone, todo mundo sabia que ele era e fazia, matava, subornava, corrompia juízes, etc. Mas foi na dica de um auxiliar ao diretor-geral do FBI que ele foi pego pelo imposto de renda. Só assim conseguiram prendê-lo. Talvez seja o melhor exemplo. Dr. José Paulo da Rosa, nosso diretor regional do SENAC. Eu quero convidar a sociedade rio-grandense para prestigiar e visitar as unidades do SENAC até amanhã, que nós estamos aí conduzindo a Feira de Oportunidades em Porto Alegre até sábado, dentro do Shopping Total, com opções de emprego, vagas de estágio e opções de educação profissional. E fazer o destaque, que ainda entendo assim, muito difícil a nossa situação, nós ficamos discutindo toda essa questão. Eu sou um pesquisador da educação no mundo, eu estive em alguns países, entre eles fiz uma pesquisa na Coreia do Sul. A Coreia do Sul priorizou a educação por 40 anos e hoje tem uma média de anos de estudo da população que é o dobro da nossa. Nós temos aí, em média, 7 anos de estudo. A Coreia do Sul tem mais do que 12 anos de estudo, a média de anos de estudo da sua população. E é hoje uma sociedade desenvolvida, de alta tecnologia, com grandes empresas. Então, o Brasil, se priorizar hoje a educação, talvez leve 40 anos para chegar no estágio em que a Coreia se encontra. Como nós continuamos discutindo uma coisa banal, ética, do certo, do errado, que ainda não sabemos fazer, vai ser difícil de priorizar efetivamente a educação e eu espero. O Darcy Ribeiro disse, o sociólogo Darcy Ribeiro, nos anos 90, né? Se não priorizarmos a educação, em 20 anos não teremos presídio suficiente para todo mundo. Continuamos com essa realidade. E os chineses dizem, o melhor momento para plantar uma árvore é há 25 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Se não fizemos pela educação, precisamos fazer agora. José Paulo da Rosa, nosso diretor do SENAC, seu Geton da Zezé. Obrigado. Lá de Pelotas para o mundo. Tu que és de Pelotas, natural de Pelotas, vai ter a oportunidade de receber os teus mignons da Zezé. Doutor Argolo, agora olha o sorriso, doutor Argolo. Adoro o Zezé, adoro o Zezé. Do Brigadeiro. Sim. É triste a nossa saúde. Até o cinegrafista que filma um parto, mesmo nos planos de saúde, ganha mais que um médico. É verdade isso. Olha aqui, garotada, aqui, ó. Até o cinegrafista que filma um parto ganha mais que um médico. Tá vendo? Gostou dessa? É verdade. É pura verdade. Então, por que tu não vira cinegrafista, então? Mas pegar não gosto de parar. Tá bom. Vamos, né? Vamos nessa. Vamos acreditar nessa, Otília, Maria Otília Azevedo. Obrigado, doutor Nuno. Obrigado. Tu sabe a história do médico que chamou o sujeito para consertar a TV? O cara veio, virou a TV ali, tirou 2 parafusos, 4 parafusos, olhou, mexeu, trocou uma pecinha ali, fechou de novo. São R$500. O médico, pô, mas eu sou médico, não cobro R$500 para atender um paciente em casa. E diz o técnico, bom, eu quando era médico também não cobrava. Obrigado, doutor Luiz Pena Lima. Obrigado, José Paulo da Rosa. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa. E o Vera Armando já no estúdio. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.